Aleluias, glória a Deus. Aqui quem vos fala é a missionária Ivani, de Andorra, e eu quero trazer aqui uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Aqui no livro de Ruth, é um texto maravilhoso, é um texto onde nós podemos refletir e aprender muito com essas mulheres que passaram por uma situação muito delicada e sobreviveram fortalecidas no Senhor. É para mostrar para nós, queridos, o quanto é importante nós não desanimarmos, nós não perdermos a fé, perdermos a força, o equilíbrio emocional, espiritual nas horas das dificuldades. Todos nós conhecemos essa história de Ruth e de Noemi, mas eu quero ler um trecho da palavra aqui para os nossos corações, amém? Glória a Deus, aleluias. Diz assim, Ruth 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada, dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que ache descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhes, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que quando eu tivesse. Tenho uma esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ia até que viesse a ser grande? Deter-vos-ei por eles sem tornardes marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Não, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou ainda mais a ela. Pelo que disse, eis que voltou a sua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faças assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Glória a Deus. Até aqui, até o verso, aleluia, 17. E aqui nós estamos vendo a lealdade, a fidelidade
de uma mulher, de uma nora para com a sua sogra. Nós podemos tirar muitas lições, queridos, para as nossas vidas aqui, estudando, né, sobre Noemi e Ruth. Quando vemos aqui, Ruth é caracterizada como uma mulher piedosa, solidária, uma mulher que toma decisão e segue, né, e não muda. Uma mulher trabalhadeira, esperançosa, uma mulher abençoada, humilde, obediente e o melhor de tudo, uma mulher fiel. Queridos, é tão lindo porque Ruth, ela era moabita e ela tinha os seus deuses. Mas agora, o que que acontece? Mesmo ela tendo seus deuses, depois que ela casou com o filho de Noemi, e ali com certeza havia o culto doméstico, a invocação ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, e ela aprendeu então a cultuar a Deus. E aqui nós vemos, queridos, aqui nesta palavra do Senhor, que depois que esses filhos de Noemi morreram, como o marido já havia morrido, Elimeleque, agora também Quilion e Malion. E agora o que que acontece? Noemi então fica sabendo que a terra acabou a fome, o pão voltou, que ela podia então agora voltar para a sua terra, voltar para casa. Aleluias. Glória a Jesus. Belém, a terra do pão, tinha faltado pão. Então foram peregrinar em Moabe. Mas agora, depois de tantas tragédias, tantas perdas, agora elas estão retornando, voltando para casa. Mas a intenção de Noemi era voltar só e que suas noras voltassem para os seus pais, para os seus deuses, o seu povo. Mas Orfa voltou. Orfa logo de imediato disse que não, mas quando ouviu os aconselhamentos, ela entendeu que o melhor seria ela ficar na casa dos seus pais e ela voltou. Órfã, nós podemos dizer que representa muitas das vezes, queridos, aqueles cristãos que não têm muito compromisso, que às vezes está decidido a seguir ao Senhor, caminhar com o Senhor, com fidelidade, mas de repente vem uma tormenta, vem uma dificuldade, uma luta, uma barreira, e na primeira dificuldade ele torna atrás, ele vai-se embora e nem olha para trás, né? E esquece todos os preceitos, tudo que aprendeu, tudo que viveu com Deus, tudo que caminhou com Deus, vai para o esquecimento. Porém, Ruth não. Ruth, ela tinha guardado no seu coração aquelas palavras, aqueles ensinamentos, tudo que ela aprendeu com Noemi, naquela casa, com aquela família cristã. Então agora ela já não interessava mais para os seus deuses. Agora ela tinha um apego muito grande a Noemi, aquela mulher que ela viu assim que estava sofrendo, estava solitária e que precisava dela. E Ruth então agora se apegou. Quando Noemi disse para elas: filhas, tornai, voltem para a casa dos seus pais. Noemi estava ali falando com o coração. Não estava recriminando nenhuma. Mas Orfa voltou, mas Ruth então falou: não, não iste para comigo. Não insista para que eu te deixe. Ai, que coisa linda. Esse verso 16 é lindo.
Não insista para que eu me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, ali eu vou pousar. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha que apego que aquela menina teve com a sua sogra, com as suas crenças, com a sua fé. Queridos, ela realmente houve uma conversão na vida de Ruth. Ela se converteu ao Deus de Israel. E ela ainda disse mais: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Ela não tinha mais apreço aos seus deuses. Isso é lindo quando uma pessoa toma essa posição. Aqui nós aprendemos preciosas lições com essa posição fraterna de Ruth, quando ela decide deixar tudo e partir para uma terra desconhecida com Noemi, para servir a um Deus que ela aprendeu com Noemi, a um povo que ela não conhecia. Ruth representa, sabe quem, queridos? Aquele irmão que brota na hora da dificuldade, que surge na sua vida na hora da dor, na hora da ansiedade, na hora que você pensa que você está sozinho e surge aquele irmão que estende as mãos, que está disposto a orar, caminhar, lutar com você e por você em qualquer situação. Era isso que Ruth estava fazendo ali com Noemi. Ela não ia deixar ela sozinha. Noemi tinha vindo com o esposo e 2 filhos, e agora Noemi não tinha ninguém. Então ela se apegou de fato, ela amava a sua sogra. E Deus trabalhou de uma forma tão grande no coração de Ruth, que nós vemos que Deus honrou aquele gesto que ela fez, que ela entrou até para a genealogia, né? Porque quando nós chegamos lá no verso 4, quando ela casa com Boaz, e ela dá à luz a Obed, o avô de Davi. Isso é uma coisa maravilhosa, queridos, porque tudo fruto da obediência. Ruth se apegou de uma tal maneira a Noemi, como nós devemos nos apegar ao Senhor Deus. Qual tem sido o seu grau de apego ao Senhor? Ou você tem deixado o Senhor, trocado o Senhor pelos prazeres mundanos, pelas coisas da vida, como órfã que voltou e não se importou, voltou. Mas Ruth não. Ruth, ela se apegou. Ruth realmente converteu, houve uma conversão, uma transformação de valores na vida de Ruth. E ela se apegou a Noemi, se apegou ao Deus da Noemi. E é assim, queridos, que nós devemos aprender com Ruth e nos achegarmos ao Senhor, abraçarmos ao Senhor, assim como nós aprendemos aqui com Ruth. É uma lição para mim e para você, para que nós venhamos nos apegar, estar nos achegando ao Senhor. Aqui a gente percebe que Ruth tinha virtudes preciosas que nós possamos buscar para as nossas vidas. Virtude que nós temos que buscar, queridos, como mulheres, como servos do Senhor. Olha que dentre as mulheres pagãs que passaram a fazer parte daquela comunidade de Israel, Ruth, ela foi um exemplo. E um exemplo raro, queridos. Um exemplo de fidelidade, de lealdade, de amor.
Ela tinha as virtudes mais importantes que nós necessitamos na nossa vida, no nosso viver. Ela era fiel e leal. Ruth mostrou a sua lealdade e a sua fidelidade à sua sogra. As pessoas podem confiar em você? E Deus? Você é leal a Deus? Você é fiel a Deus? A sua obra? As coisas que concernem a casa de Deus? Ruth, ela era determinada. E ela tinha disposição. Veja que ela disse aqui: onde quer que morreres, morrerei eu. E ali eu serei sepultado. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É uma disposição. Ruth estava mostrando aqui que ela era determinada. Ela tinha uma disposição, queridos. Ela estava disposta a enfrentar qualquer que fossem os desafios que a vida lhe apresentassem. E ela era uma mulher diligente e obediente. Ela não ficava, quando nós vamos ler, seguir lendo o livro de Ruth, no capítulo 2, o verso 2, vai dizer que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga, atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E Noemi então disse a ela: vai, minha filha. Porque elas precisavam de alimentar. Ela não ficava de braços cruzados, querido, esperando que as coisas acontecessem. Ela não ficava esperando, não. Ela era diligente. Ela era uma pessoa trabalhadora e obediente. O preguiçoso tem que aprender com a formiga, né? Provérbios 6 nos ensina. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Tem muitos cristãos ociosos, preguiçosos, de braços cruzados, esperando só as coisas que ganham, as doações. Esse tal desse Pix agora, né, meus queridos? Não querem trabalhar, não querem correr atrás. Queridos, mas aqui nós aprendemos com Ruth, que Ruth era uma mulher que ela perseverava, obediente, diligente. Ela não esperou que as coisas chegassem ali na sua casa, ela foi buscar. Ela foi buscar. Oh, aleluias. Aqui no capítulo 3, o verso 11, vai nos dizer que Ruth tinha uma boa reputação. Agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso é Boaz falando com Ruth, prometendo que iria casar com ela, porque ela era uma mulher virtuosa. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ruth era uma mulher virtuosa, ela tinha boa reputação. Como as pessoas te veem? Como as pessoas olham e vê você, como você é vista, queridos? Hoje, a gente às vezes fica até envergonhado, né? Com muitos cristãos que gostam de ficar falando mal do pastor, dos irmãos, um do outro. E a reputação, querido? Onde fica a reputação? Nós temos que cuidar da nossa reputação. Não é as pessoas que estão atrapalhando a sua vida, é você mesmo. Precisamos de ter perseverança. Ruth não se precipitou em busca de casamento. Porém, ela perseverou no Senhor, esperando com paciência que as coisas acontecessem como deveria ser. Como deveria acontecer. E ela foi resgatada.
Glória a Deus. O verso 18 diz assim, o 3:18. E então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. A sogra aconselhando a nora a ser perseverante, porque aquela sogra também era uma mulher de grande valor. Glória a Deus. Nós devemos caminhar com pessoas que temam a Deus, que têm valores, que têm perseverança, para que a nossa fé, a nossa perseverança, os nossos valores sejam aumentados, alicerçados, para que a gente venha se fortalecer. Assim como nós vemos aqui Noemi e Ruth se fortalecendo no Senhor e uma na outra. Queridos, aqui dizem que todos sabiam a reputação de Ruth. Qual era a reputação dela? Que ela era uma mulher virtuosa. O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas olham e veem em você? Qual que é a impressão que você tem passado? O que nós temos transmitido para as pessoas que estão à nossa volta? Quais são os valores? Qual é a nossa postura? Você é uma mulher diligente, uma mulher sábia? Nós aprendemos aqui com Noemi e com Ruth, queridos. Qualidades que nós temos que buscar para nós como mulheres. Provérbios 31:10 nos ensina que mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de finas joias, ou seja, é maior do que joias preciosas. O valor de uma mulher que teme ao Senhor, que anda na presença do Senhor, uma mulher que é sábia, que sabe o que fala, o que pensa, como anda, como age, e que não esquece os preceitos do Senhor. Mulher virtuosa, é lindo, né? Esse Provérbios 31, a gente vê que é sempre mencionado. E não é só para ser mencionado, queridos. Nós precisamos de tomar ele como base para as nossas vidas e seguir esses ensinamentos que a palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos de seguir. Provérbios 12:4 também diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Era isso que Ruth ali, querido, iria ser a coroa de Boaz. A coroa de Boaz. Ela ia ajudar aquele varão. E ela ajudou. Tanto é que ela entrou na genealogia. Glória a Deus, que a palavra do Senhor nos diz, né? Aqui no livro no capítulo 4, o verso 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aleluias. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha, queridos, aquela nora passou a ser melhor do que 7 filhos. Isso as pessoas que diziam, não era a sogra que estava falando, e nem muito menos Ruth. Eram as pessoas que estavam vendo o exemplo e falando bem dela. O que as pessoas têm falado de nós? Que exemplo nós temos dado, queridos? Aleluias. Porque Provérbios 31:26 ainda diz mais, que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria, ela atende ao bom andamento da casa, ela olha tudo que está faltando, que está em ordem, e ela não come o pão da preguiça.
É aquilo que nós já falamos. Não fica de braços cruzados, esperando nesse Pix agora, né? Que agora tudo é o Pix. Meu Pix é esse, me põe uma oferta. E fica de braço cruzado, esperando que os irmãos que estão trabalhando, lutando. Vamos todos trabalhar, queridos. Vamos todos lutar. Se estamos todos trabalhando, lutando, estamos passando alguma dificuldade, aí vamos ajudar. Mas tem que estar trabalhando e lutando, não é de braço cruzado, esperando que a chuva caia do céu e pingue uma gotinha ali na boca, na horta. A palavra do Senhor nos ensina diferente, querido. Nós temos que prestar atenção na palavra. Glória a Deus. Aqui no livro de Ruth 4:15 está escrito que Ruth era uma nora que valia mais do que 7 filhos. Nós lemos aqui. Uma mulher virtuosa, ela tinha grande valor. Grande valor. Então nós aprendemos com Ruth o valor do amor, da perseverança, do respeito. Ruth tem muito a nos ensinar. Muito nos ensinar. A vida de Ruth, queridos, é um belo exemplo para mostrar para todas nós como o Senhor, como Ele faz, como Ele recompensa as pessoas que lhe são fiéis, as pessoas que seguem a Ele, que obedecem a sua palavra, que possuem fidelidade e lealdade perante Deus e perante os homens. São honrados. Deus honra, queridos. Deus honra aquele que Ele é fiel. O Senhor não despreza aqueles que buscam refúgio debaixo de suas asas, do seu abrigo, confiando que Ele pode, que Ele é Senhor. E isso, queridos, independente de raça, etnia, cor, qualquer coisa, independente. Basta que você busque, que você clame, que você suplique o favor de Deus. Aleluias. Aqui em Ruth 2, 11, 12, Boaz disse assim: bem se me contou tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teus pais, deixaste o teu povo, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Boaz falando para ela: o Senhor te galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão da parte do Senhor na tua vida. O Deus de Israel, sob cujas águas te vieste abrigar, te proteja e te guarda. Por que Boaz estava falando essas palavras para ela? Porque ele viu qualidades preciosas na vida de Ruth. O que o seu marido tem visto em você? O que as pessoas têm visto em você? O que os seus filhos têm visto em você? O que você mesmo, quando olha para você diante do espelho, o que você vê em você? Queridos, nós somos servos do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E como servos do Deus Todo-Poderoso, como nós estamos diante de Deus? Qual tem sido a nossa posição, a nossa postura diante do Senhor? Estamos servindo com lealdade, com precisão, com responsabilidade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor está à procura de servos que sejam leais, sejam fiéis. Servos que sejam determinados, que tenham disposição, que sejam diligentes, que sejam obedientes. Servos que tenham boa reputação, que sejam perseverantes na obra do Senhor. Como diz 1 Coríntios 15:58. Aleluias. Que em tudo
em todas as coisas. Nós temos que ser perseverantes. Vamos ler? 1 Coríntios 15:58. Glória a Deus. A gente sabe de cor, mas vamos ler a palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Para mim, para você, para todos aqueles que creem, que querem perseverar na presença do Senhor. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão. Tudo que você faz para Deus, mesmo que você não está vendo resposta, mesmo que pareça que está tudo incógnito, que não está valendo a pena, eu digo para você, está. Está tudo registrado diante do Senhor. Não se preocupe, continue fazendo. Continue fazendo, andando, servindo, seguindo ao Senhor. Não se preocupe. Está tudo registrado diante do Senhor. Ele vê todas as coisas. E Ele diz para nós, persevera. Seja firme, seja constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Tudo que você faz não é vão, não é em vão. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos nesta hora. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui neste momento orando, lendo a tua palavra, Pai, testificando da palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que o Senhor venha nos ensinar a ser servos diligentes, tementes, ó Deus, sermos fiéis, sermos leais, ó Pai, termos determinação, disposição, ó Deus, termos uma boa reputação por onde passarmos, ó Pai, ó Deus, sermos um exemplo de perseverança, de amor, ó Deus, de disposição e de obediência na Tua palavra. Tenha misericórdia, fica conosco, ó Pai, fica conosco e nos abençoe, abençoe o nosso lar, nossa casa, nossa família, filhos, noras, netos, genro, Deus, toda a nossa parentela, nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos guarda, nos livra e nos proteja de todo mal. Abençoe a nossa casa, a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Fica conosco, Pai. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Receba aí o abraço dessa serva do Senhor aqui, missionária Ivani. Deus te abençoe.